Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma webinar, patrocínio da FIA e do IRICE, uma parceria, um evento patrocinado pela FIA e o IRICE, através do curso Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo. Seja muito bem-vindo, embaixador. Hoje o tema da nossa webinar é Diplomacia Ambiental, Panorama Atual e sua influência no comércio mundial. O nosso palestrante, o embaixador Rubens Barbosa, escreve regularmente no jornal Estado de São Paulo, é autor de ensaios e diversos livros, dentre outros, destacando-se Panorama Visto de Londres, que trata da política externa e econômica, integração econômica da América Latina, e de Mercosul Codes, publicado pela British Institute of International and Cooperative Law. Editor e organizador de Brasil, dos Brasilianistas, Mercosul e a Integração Regional. O Dissenso de Washington, de 2011, Interesse Nacional e Visão de Futuro, 2012, O Lugar do Brasil no Mundo, 2018, e Um Diplomata a Serviço do Estado, 2018. As suas funções atuais: o embaixador Rubens Barbosa é membro de empresas e trabalha como consultor de negócios. Dentre outros cargos atuais, é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e presidente da Associação Brasileira da Indústria de Trigo, e o presidente fundador do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE, parceiro da FIA para o curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo. Então, hoje temos a palavra o embaixador Rubens Barbosa. Seja bem-vindo, embaixador. Boa tarde a todos. Obrigado, Cláudia. Obrigado à FIA por patrocinar com o IRICE esse curso de empreendedorismo, diplomacia corporativa. E eu hoje vou falar sobre a política ambiental e comércio exterior. O que a política ambiental hoje representa para o comércio exterior do Brasil. O primeiro comentário é que o comércio exterior brasileiro enfrenta muitas dificuldades. Como todos vocês sabem, o Brasil está perdendo competitividade no exterior pelo custo Brasil, que é o conjunto de fatores que implicam em custos adicionais, além da fábrica, além da fazenda. Da fazenda e da fábrica até o porto, há cerca de 35% de custo adicional, representado pela carga tributária, pelas ineficiências, pelo custo portuário, enfim, por tudo isso que nós chamamos de custo Brasil, pela burocracia, pelo papel do Estado, pela instabilidade cambial, enfim. Esse é uma grande dificuldade. Ao lado disso, há outros problemas que também causam dificuldade para a expansão do comércio exterior. Eu me refiro às consequências esse ano da pandemia sobre a economia global, com a queda significativa do comércio global e a concentração de poucos produtos e de poucos mercados para onde se destinam as nossas exportações. Agora, a partir do ano passado, além dessas dificuldades todas que eu brevemente mencionei, os exportadores têm que enfrentar ainda mais um desafio, que é a questão da política ambiental do atual governo e as repercussões que começam a aparecer sobre o comércio exterior. Nós estamos vendo nessas últimas décadas, uma grande mudança no cenário internacional em relação à política ambiental. A política ambiental, não só de preservação de florestas, mas também a mudança de clima, entrou para a agenda global. Hoje, os jovens, os governos, as ONGs, enfim, todos se preocupam com essa
agenda global, que tem que ver muito com a questão do aquecimento do planeta, as transformações que estão ocorrendo, que está sendo acarretada. E essa agenda global está aí para ficar. Goste-se ou não dessa agenda, ela está aí e vai continuar por muito tempo. Nesses últimos anos, nessa agenda global, apareceram duas figuras importantes que não estavam presentes nas negociações comerciais e nem nos efeitos sobre o comércio exterior. Primeiro é o aparecimento do consumidor. O consumidor é um elemento muito importante, porque ele faz pressão internamente sobre os governos, sobre os supermercados e externa a sua preferência, o seu boicote para produtos que ele acha que, de alguma maneira, estão afetando o clima, estão afetando a política energética, a política ambiental, a política trabalhista. Então, o consumidor passou a ser um fator muito importante nas considerações do comércio internacional. E o segundo, mais recente, é a influência da política ambiental como um instrumento de política comercial. Então, nós estamos vendo acordos comerciais que incluem capítulos sobre desenvolvimento sustentável, como é o caso do acordo do Mercosul com a União Europeia, que eu vou me referir mais adiante. E estamos vendo também como essa agenda ambiental está influindo na ação empresarial. Nós vimos desde o começo do ano, lá no World Economic Forum, como ganhou uma presença importante nas discussões entre os empresários essa questão ambiental. As instituições financeiras passaram a se preocupar. Aqui no Brasil, os bancos também, os grandes bancos, passaram a ter essa preocupação ambiental. E isso pode causar repercussão em termos de empréstimos, financiamentos, que essas instituições financeiras internacionais e locais podem oferecer tanto a empresas como ao governo brasileiro. Um outro aspecto é a ação governamental. Quer dizer, eu me referi aos consumidores, a política ambiental como instrumento de política comercial, a ação empresarial e agora a ação dos governos. Nós estamos vendo agora muitos governos da Europa, por exemplo, 27 governos da Europa, preocupados com a saída da crise pandêmica e novas políticas econômicas para revitalizar a economia, para recuperar o dinamismo, o crescimento da economia. E dentro dessas políticas econômicas, há uma preocupação ambiental muito grande. Na Europa, é o New Green Deal, que veio na esteira das eleições de outubro do ano passado para os parlamentos europeus, em que uma onda verde passou a influenciar muito a ação não só do Parlamento Europeu, como dos parlamentos de cada um dos países. E agora, mais recentemente, nós vimos na eleição americana a vitória do Joe Biden e agora, essa semana, o anúncio de figuras importantes do novo governo a partir de janeiro. E uma das figuras mais importantes é como eles chamam lá, o czar do meio ambiente, o John Kerry, que foi ministro do exterior do governo Obama, agora ele se tornou ministro não ministro do meio ambiente, mas a pessoa que vai coordenar todos os ministérios, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, na negociação externa. Então, nós vemos que essas decisões todas colocam a política ambiental muito forte na presença das discussões comerciais.
quando se fala de política ambiental e agenda global, no caso do Brasil, o foco é a Amazônia. Quando a Europa, os Estados Unidos comentam sobre a posição do Brasil no contexto da política ambiental, eles se referem quase que exclusivamente à política do Brasil em relação à Amazônia. Nós vimos a Europa suspender o Fundo Amazônico por não concordar com medidas internas do Brasil em relação à governança desse fundo. E nós vimos na campanha eleitoral o Joe Biden se referir à destruição da floresta amazônica. Então, o foco da política ambiental global é a Amazônia. E o que está ocorrendo hoje não é original. Acho que a maioria de vocês não tinha nascido ainda quando o Brasil já havia experimentado uma crise na década de 70, 80, em relação com a Amazônia também. O que está acontecendo agora aconteceu exatamente na década de 70 e 80. Houve problema com o tratamento dado aos Yanomamis, uma comunidade indígena lá da Amazônia, e o mundo se rebelou contra a destruição, as queimadas e o desmatamento da região amazônica. Isso agora, naquela época, digo, causou como custo uma sanção política. A imagem, como os militares diziam, a imagem externa do Brasil ficou prejudicada, ficou manchada. E o Brasil levou, desde essa época de 70, 80, até 1992, para recuperar a sua credibilidade e eliminar essa imagem negativa que o Brasil tinha no exterior. Houve uma grande dificuldade de recuperação. Para isso, o Brasil gradualmente, ainda durante os militares, começou a mudar a sua política ambiental. Foi criada a Secretaria do Meio Ambiente, que evoluiu para o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil começou a participar das conversas externas, culminando com a Conferência Rio 92, que foi um segmento da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente de Estocolmo, em 1972. Em 1992, o Brasil sediou essa conferência e, a partir daí, houve uma modificação gradual dessa credibilidade do Brasil. Restauramos a credibilidade. E, até o fim de 2018, o Brasil participou das negociações de todos os acordos de meio ambiente e mudança de clima. Desde o Acordo Quadro de 92 sobre preservação das florestas, da mudança do clima, até o Acordo de Paris, agora de 2015, colocando compromissos dos países para redução das emissões de gás carbono e uma meta para a redução do aquecimento do planeta. Então, a partir de 2019, com a narrativa do governo e algumas políticas do governo, nós voltamos a ter esse problema. E o foco, como eu mencionei, sendo a Amazônia. E, sobretudo, na Amazônia, os ilícitos em relação à legislação interna brasileira, tanto o desmatamento da floresta, quanto as queimadas, quanto ao garimpo ilegal, tudo isso previsto na legislação, que o governo deveria fiscalizar e reprimir, foi deixado do jeito que ficou e a grita internacional se ampliou muito com essa atitude do governo. Também a atitude em relação às comunidades indígenas passou a ser focalizada. As declarações e ações do governo, portanto, geraram uma crise na percepção externa do Brasil. O Brasil vem perdendo credibilidade, nós perdemos a batalha da comunicação,
porque não se trata de batalha de comunicação, não se trata de você dar a sua versão para o exterior. Você tem que convencer os interlocutores fora que as medidas que você está tomando estão tendo resultado. Então, do Rio, dessa Conferência do Rio até agora, com a participação do Brasil em todas as negociações, inclusive o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado nessas participações do Brasil, é um conceito brasileiro. Então, essa credibilidade passou a ser efetivamente afetada. E os interesses concretos brasileiros podem estar ameaçados por sanções, por boicotes na parte da exportação de produtos, ou na ameaça de empréstimos, de financiamentos, além do desgaste político que essa atitude está gerando em relação ao Brasil. Feita essa introdução para mostrar o impacto da política ambiental brasileira sobre os interesses brasileiros, o que significa essa ação brasileira, não só, para completar, não só nas medidas internas que não estão sendo cumpridas, as legislações internas que não estão sendo aplicadas e fiscalizadas com um efeito positivo por parte do governo brasileiro, como muitas desses compromissos que o Brasil vem assumindo, né, e assumiu ao longo desses últimos anos, até o ano passado, não estão sendo cumpridos. Então, essa mistura entre os ilegais não reprimidos pelo governo brasileiro, os ilícitos não reprimidos pelo governo brasileiro, e o não cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro no âmbito desses acordos comerciais, dos acordos de meio ambiente, é que produzem esse impacto sobre o comércio exterior. Entrando nessa questão agora do impacto sobre o comércio exterior, eu queria destacar 3 aspectos. Primeiro, é o impacto sobre as negociações dos acordos comerciais. O segundo é o impacto sobre o intercâmbio comercial. E o terceiro, um efeito a mais longo prazo que pode afetar um dos setores mais dinâmicos do comércio exterior brasileiro, que é a agricultura. Em primeiro lugar, essa questão das negociações comerciais. Como eu disse, cada vez mais as políticas de meio ambiente estão tendo influência nas negociações dos acordos comerciais. E o mais recente, o mais importante, é o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Como vocês sabem, esse acordo, o acordo Mercosul-União Europeia, que eu me refiro, é o acordo de comércio, o acordo de livre comércio. Mas também tem um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, que abrange aspectos políticos e aspectos econômicos. No tocante ao comércio, o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, há um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. Como eu mencionei, nesse acordo, nesse capítulo de desenvolvimento sustentável, estão incluídos todos os acordos de meio ambiente, de preservação da floresta, de mudança de clima, que foram assinados de 92 até agora. Não vou dar aqui essa lista extensa, está lá nos termos do acordo, vocês podem olhar e verificar essa lista. Há também uma afirmativa que o governo brasileiro aceitou, dentro desse capítulo, que também são aceitos os compromissos assumidos pelas partes contratantes, quer dizer, o Mercosul e a União Europeia,
de outros acordos no âmbito da União, no âmbito das Nações Unidas e também no âmbito da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, no referente à questão trabalhista, mas também dentro de uma resolução muito conhecida, de número 169, em relação ao tratamento que se dá aos interesses das comunidades indígenas que ocupam a Amazônia. Esse acordo foi completado, não foi assinado ainda, está sendo traduzido, está sendo ajustado e se espera que no começo do ano que vem ele seja assinado. E no correr do ano que vem ele vai ter que ser ratificado pelos congressos aqui do Mercosul e pelos parlamentos da União Europeia, os 27 parlamentos. Nós estamos lendo pelos jornais, estamos acompanhando declarações de autoridades, mostrando que a ratificação desse acordo, em virtude do crescente poder, como eu mencionei, nos parlamentos dos países ambientalistas, essa onda verde que ocorreu, e porque a União Europeia também está mais preocupada com a questão ambiental dentro dessa política econômica de revitalização da economia depois da Covid-19, essa ratificação não vai ser fácil. Os empresários brasileiros e os governos dos nossos países, né, do Mercosul, vão ter muito que conversar com a União Europeia. A União Europeia é presidida até agora pela Alemanha. E a Alemanha e a primeira-ministra, os ministros alemães, estão interessados. Até o ministro da Indústria alemã deu uma declaração recente a favor da ratificação do acordo. A partir de janeiro, a Alemanha passa para Portugal a presidência da União Europeia. E Portugal não vai ter a mesma força que tem a União Europeia no contexto da Comissão Europeia para influir decisivamente no processo. E o comissário europeu para o comércio já se manifestou mostrando que, caso não haja ajustes nessa política ambiental brasileira, vai haver dificuldades para aprovação, para ratificação desse acordo. Então, esse é um ponto importante que nós vamos ver ao longo do ano que vem, muitas notícias, muitas novidades a respeito da ratificação desse acordo, que é muito importante, como vocês sabem, é um acordo amplo, que tem muitos interesses, não só na área de exportação de produtos agrícolas, mas também na área industrial, na área de serviços. Um terceiro aspecto importante dentro dessa questão da negociação de acordos é o pedido que o Brasil fez ao CDE. Vocês sabem, com a presidente Dilma, foi feito um programa de trabalho, foi feito um pedido de adesão no governo Temer e hoje o governo brasileiro está com uma boa parte dos 250 e tantos acordos e convênios que existem dentro do CDE, quase 90 já estão sendo aceitados pelo Brasil. Acontece que há um capítulo importante nessas resoluções, nessas decisões da OCDE, que é sobre meio ambiente. A OCDE faz uma avaliação de todos os países membros e também dos países que estão interessados em se juntar à OCDE sobre diferentes aspectos, governança, economia, finanças, entre outros está o meio ambiente. E há todo um capítulo de meio ambiente com avaliações e recomendações para o Brasil cumprir. Vamos ver se, no momento em que o Brasil tiver que enfrentar justamente esse escrutínio da OCDE na área de meio ambiente, se esse capítulo está adequado às demandas da OCDE.
Essa é a primeira parte, então, diz respeito à negociação dos acordos comerciais. Quanto ao intercâmbio comercial, a segunda vertente que eu mencionei, tem dois aspectos. Primeiro, a questão da exportação de produtos brasileiros. Não só para a União Europeia, mas agora também saindo o Reino Unido da Inglaterra, saindo o Reino Unido da União Europeia, também para o Reino Unido, e para outros países, inclusive para os Estados Unidos. Madeira, por exemplo, produtos agrícolas, tudo isso vai ser impactado. Nesse New Green Deal que eu mencionei, e no Parlamento da União Europeia, estão sendo aprovadas legislações que proíbem empresas europeias de comprarem produtos oriundos de florestas tropicais que possam estar sendo desmatadas, como é o caso da Amazônia. Essa nova política ambiental na Europa e nos Estados Unidos, certamente, na minha visão, vão ter impacto sobre as exportações de produtos brasileiros. Isso não é para médio prazo, isso é para, a partir do ano que vem, nós vamos ver consequências concretas sobre isso. O segundo aspecto é a questão do boicote a produtos brasileiros, porque a exportação de produtos brasileiros pode ser, de alguma maneira, restringida por políticas de governo. No caso de boicotes, não, porque o boicote pode ser feito por pressão de consumidores junto a supermercados. Os supermercados podem exigir certificação da origem do produto, da área de onde provém o produto, e pode proibir a venda de produtos que são oriundos de áreas desmatadas, e os governos não podem fazer nada, porque essa questão do boicote de supermercados, eles não são regulados não são atingidos pela regulamentação da OMC. Eles são privados e tem que ver com a ação dos supermercados. Então, esse é um problema sério que vai impactar, como eu disse, os produtos brasileiros. Dentro desse quadro, o terceiro aspecto que eu mencionei, de mais longo prazo, é a questão do impacto do desmatamento sobre a mudança de clima. Nós estamos vendo importantes modificações climáticas nos Estados Unidos, na Europa, mesmo aqui no Brasil. Algumas áreas, eu li um relatório que prevê que, se continuar esse aquecimento da Terra, algumas regiões, como a Sibéria, por exemplo, que é uma região gélida, né, com neve, com um clima muito frio, nas próximas décadas isso pode mudar e a Sibéria pode se transformar num grande produtor de alimentos, com um clima muito favorável à produção agrícola. E isso pode mudar muito a geopolítica, a geoeconomia global. Aqui no caso do Brasil, o desmatamento da Amazônia pode ter consequências sobre o regime de chuvas, né, a médio prazo, longo prazo, aqui no Brasil, afetando certas regiões agrícolas, como Mato Grosso, por exemplo. Então, não é uma preocupação acadêmica levarmos a efeito uma análise séria, científica, dessas mudanças que estão acontecendo, porque elas podem ter efeitos negativos sobre o nosso país, sobre a produção agrícola brasileira. Isso não é uma coisa de curto prazo, mas a gente tem que colocar dentro dos nossos elementos de julgamento para tomar medidas a respeito dessas preocupações. Levando em conta todos esses fatores que eu mencionei, o que fazer?
o que o governo pode fazer, o que os empresários podem fazer. Em nível de governo, eu acho que a principal medida a fazer é a mudança da retórica e o ajuste da política ambiental. Se nós não fizermos isso, efetivamente, na minha opinião, vai haver consequências negativas para o setor privado e para o governo brasileiro. O governo brasileiro tomou uma medida importante que vai, eu acho, na direção de procurar atender a essas preocupações. Foi ressuscitado o Conselho da Amazônia Legal, que é presidido pelo vice-presidente e que engloba todos os ministérios que têm que ver com a política ambiental, tanto o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, o Itamaraty. Todos esses ministérios têm que ver, de alguma maneira, com medidas que afetam a Amazônia. Então, essa foi uma medida positiva, mas o vice-presidente Mourão, ele não tem poder decisório, ele coordena outros ministérios. Os ministérios são soberanos para exercer a política. E isso ocorre de maneira não muito coordenada até aqui, porque tanto o Itamaraty quanto o Ministério do Meio Ambiente têm uma política que se choca com essa percepção externa, sobretudo em relação aos ilícitos da Amazônia. Dentro do Conselho da Amazônia, o governo e o vice-presidente foi um fator importante, tomou a medida de enviar o Exército para ajudar o IBAMA e o ICBio para o controle das queimadas, do desmatamento e do garimpo na região amazônica. Essa interferência do Exército não produziu ainda os resultados que se espera, porque, segundo as informações públicas, né, do INPE, do IBAMA, as queimadas, a destruição da floresta e o garimpo continuaram e os resultados esse ano não vão ser dos melhores. Mas se espera que agora, com a GLO, né, a Garantia da Lei e da Ordem, com a presença do Exército lá já há algum tempo, já tomando pé direito na situação, a partir de janeiro essa situação volte a ficar sob controle para que a pressão externa não avance, não prejudique os nossos interesses. Eu escrevi um artigo aí sugerindo que também, no âmbito do governo, o que nós poderíamos fazer é, em termos de política externa, mudar o foco da política externa, que foi até aqui, durante muito tempo, na promoção comercial, nas negociações dos acordos comerciais. Essas funções do Itamaraty saíram do Itamaraty e foram para o Ministério da Economia. E o Itamaraty podia realmente focar o meio ambiente como uma prioridade importante dentro dessas negociações, da retomada das negociações externas e a retomada do protagonismo do Brasil no exterior. Não adianta, como eu disse, mudar a narrativa e tentar convencer, através de campanhas publicitárias e tal, que aqui no Brasil não há desmate, que a floresta é mais preservada. A percepção externa é outra. E nós só vamos conseguir recuperar a credibilidade e convencer os nossos parceiros no exterior se nós obtivermos resultados concretos nessas políticas. E o que são resultados concretos? Em primeiro lugar, fazer cumprir a lei interna do Brasil. Não estamos pedindo nada demais, estamos querendo que a legislação interna seja cumprida e que haja uma fiscalização e um controle do desmatamento ilegal, das queimadas ilegais e do garimpo ilegal. Isso é a primeira providência, que só depende de nós, não está lá fora, está aqui dentro do Brasil.
Segundo, é a questão do cumprimento dos compromissos que estão incluídos nesses acordos todos, inclusive da União Europeia no Mercosul, e que nós temos que respeitar. O setor privado também tem uma parte a fazer. Quer dizer, já houve um entendimento do setor privado declarando a moratória da soja, que foi muito positivo, há outras iniciativas. A pecuária hoje, como é um dos focos de atenção no exterior, talvez pudesse ter algum compromisso de rastreabilidade, enfim, algum compromisso que mostre o nosso comprometimento com a preservação. Os objetivos dessas medidas que eu enumerei aqui são muito claros. Primeiro, para nós sairmos da posição defensiva em que o Brasil está. Nós estamos tendo que explicar as coisas, quando nós teríamos que mostrar que nós não estamos ruim na fotografia, nós estamos momentaneamente agora com um problema, mas nós temos que sair da posição defensiva e explicar e convencer o que está sendo feito. Com isso, nós vamos recuperar a credibilidade do Brasil e vamos defender interesses concretos que vão ser afetados, tanto na exportação quanto no financiamento, como eu mencionei. E, para completar, eu só queria mencionar que o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, que tem a parceria aí com a FIA, nós estamos fazendo, com a parceria de professores da universidade, um levantamento que eu estou chamando de diplomacia ambiental, que é um levantamento de todos os compromissos que o Brasil assumiu no âmbito desses acordos todos, de 92 para cá, e o grau de cumprimento pelo Brasil desses compromissos. Nós estamos fazendo isso com um grupo de professores muito competentes lá da USP e contamos até o fim do ano de ter, se não tudo, uma grande parte desse trabalho completado e vamos publicar essa documentação, que é única, porque eu perguntei para o Itamaraty, para o Ministério do Meio Ambiente, para as ONGs, ninguém tem essa visão de conjunto dos compromissos e do grau de cumprimento do Brasil desses compromissos assumidos. Então, nós estamos fazendo uma série de encontros no âmbito do IRICE sobre diplomacia ambiental. Eu, desde já, convido a todos, no dia 9 de dezembro, nós vamos ter o último compromisso esse ano, que vai discutir justamente o acordo Mercosul-União Europeia, e eu convidei o embaixador da União Europeia e um alto funcionário do Itamaraty para discutirem e analisarem justamente as perspectivas de ratificação desse acordo importante de livre comércio. Eu paro por aqui e estou pronto a responder alguma pergunta, se houver interesse de alguém. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Como sempre, temos várias perguntas aqui para o senhor. Vamos começar primeiramente por uma pergunta do Emanuel Bart. Ele diz: boa noite, parabéns pela excelente exposição do tema. Gostaria de saber se a recente visita de embaixadores às áreas ditas como preservadas poderá influenciar positivamente ao Brasil. Olha, pelo que eu soube, foi um gesto positivo, foi apreciado, né, um convite, o vice-presidente e outros ministros foram com esses embaixadores. Eles viram várias partes lá da Amazônia, portanto, foi um gesto positivo. Mas eu acho que não vai influenciar na visão europeia sobre o que está acontecendo aqui. A visão europeia só vai mudar, como eu disse, com resultados positivos. Inclusive, vários desses embaixadores, tanto da Alemanha quanto da Noruega, que são os dois países que fazem esse fundo da Amazônia, eles estiveram na reunião e eles falaram com o vice-presidente que eles estão prontos a rever essa posição, desde que o Brasil reveja a posição em relação à governança do fundo
e que se apresentem resultados concretos, porque esse fundo que está suspenso pela Noruega e pela Alemanha provia, né, fornecia recursos justamente para impedir o desmatamento. Então, eles querem ver resultados concretos para que eles possam voltar a financiar esses programas de combate ao desmatamento da Amazônia. Eu acho que a viagem foi importante, foi um gesto positivo, mas ela não vai ter muito efeito na ratificação do acordo, não. Ok, tem mais uma aqui, embaixador do Diamantino Teca. Qual é o impacto da diplomacia ambiental dentro do cenário econômico, político e como harmonizar com o surgimento do novo conceito econômico pós-pandemia? Eu acho que a diplomacia ambiental, esse do levantamento que nós estamos fazendo, vai ser muito importante, porque vai mostrar que o Brasil não está mal na fotografia. Nós cumprimos grande parte desses compromissos que nós assumimos. Como eu disse, houve esse desvio agora, nesse ano e meio, que está causando esse problema todo. E esse problema vai ficar mais aguçado, vai ficar mais acentuado com a saída da pandemia. Eu acho que com a saída da pandemia, o tema ambiental vai ser o grande tema global. No mundo inteiro, a recuperação da economia, a desigualdade, tudo isso que nós estamos discutindo por causa da pandemia, ele vai ceder lugar, porque com a volta do crescimento, com a volta do emprego, o tema que vai emergir vai ser o ambiental, a política ambiental. E aí, dois dos grandes parceiros brasileiros, a União Europeia e os Estados Unidos, têm posições muito críticas do Brasil. E o terceiro grande parceiro do Brasil, a China, está começando a entrar nesse mesmo caminho, porque para a China, com a saída dos Estados Unidos, com Trump, ela entrou no vazio dos Estados Unidos em vários aspectos, inclusive esse do clima. Agora, com o Biden, os Estados Unidos vão voltar a ocupar esse espaço. E a China não vai querer ficar fora disso também. A China, dentro de algum tempo, vai começar a exigir as mesmas coisas que os Estados Unidos e a União Europeia vão exigir para os países que têm florestas tropicais, como a Indonésia, alguns países africanos e o Brasil. Temos mais uma pergunta, embaixador, da Luciana. Ela é presidente de uma associação de produção de café. Eles trabalham com os produtores no quesito balanço socioambiental, dentro das normas NBCT 15 e NBCT 10.19 e a ISO 26000. A pergunta dela é: como está o mercado internacional de créditos ambientais carbono? Olha, isso não avançou muito porque está sendo regulamentado pelo Acordo de Paris, né? E o ano que vem vai haver uma grande conferência sobre isso e o Brasil tem um interesse muito grande. Eu acho que essa questão do mercado de carbono vai ser muito positivo para o Brasil. Nós aqui, o Banco Central, o Ministério da Economia, estão examinando isso, nós vamos fazer a regulamentação. Muitas empresas europeias, americanas, poderão recorrer a esse mercado aqui no Brasil. Nós temos que ver a regulamentação internacional. Como eu disse, isso vai ser finalizado dentro do Acordo de Paris. E aqui no Brasil também o Banco Central e o Ministério da Economia deverão também fazer a regulamentação. Alguns anos atrás já houve, no âmbito aqui da Bolsa de Mercadorias e de Futuros aqui de São Paulo, já houve uma tentativa de o Brasil entrar nesse mercado de carbono, mas não foi, depois de um pouco tempo, por dificuldades técnicas, políticas, acabou não avançando. Eu acho que agora esse mercado, a partir do ano que vem, vai avançar rapidamente e vai ser uma grande vantagem para as empresas brasileiras, empresas externas, que poderão utilizar créditos de carbono, resultado de políticas
sólidas, saudáveis na Amazônia. Então, eu acho que é uma área que vai ter muito futuro e o Brasil pode se beneficiar muito desse novo mercado importante por causa justamente das nossas florestas, por causa das medidas que o Brasil pode tomar para preservar as emissões de gás carbono e executar as medidas, né, estar de acordo com as medidas internacionais para evitar o aquecimento do planeta. Eu acho que essa é uma área muito importante que a gente tem que acompanhar de perto, porque vai dar, se for bem utilizado aqui no Brasil, vai ser uma fonte importante de recursos para o governo brasileiro, para as empresas brasileiras. Embaixador, temos aqui o professor Gustavo Reck na nossa participação. Ele pergunta para o senhor, parabeniza pela palestra e pergunta como conciliar os interesses geopolíticos sobre a Amazônia com as questões ambientais. Olha, eu queria agradecer a pergunta do Gustavo. Eu sei que essa é uma preocupação, sobretudo no meio militar. Nós não podemos discutir a Amazônia sem levar em conta a participação dos militares. Eles estão lá, é a única instituição permanente do Estado na Amazônia, ela tem um grande serviço cívico, social, de ajuda às populações locais. Agora, eu, pessoalmente, acho que essa preocupação geopolítica, no sentido de que estaria sendo ameaçada a soberania da Amazônia, eu acho que isso, na minha visão, é algo um pouco exagerado. Eu não vejo uma ameaça à soberania na Amazônia no sentido de que haveria uma ameaça para a integridade territorial do Brasil, a ocupação da Amazônia por forças externas. Eu não vejo isso. Eu vejo sim uma preocupação com a soberania da Amazônia por um outro aspecto. Eu gostaria muito que isso fosse muito discutido, porque ainda não é discutido, não é percebido como tal. Eu vejo que a soberania da Amazônia está, e se não tomarmos medidas, continuará a ser afetada se nós não preservarmos a biodiversidade. Nós sabemos que a biodiversidade da Amazônia é uma das mais ricas do mundo e nós estamos vendo no garimpo ilegal toneladas e toneladas de minério, de manganês, de ouro, sendo contrabandeado. Isso é contra a soberania brasileira. Isso é um contrabando que vai contra a soberania nacional. Muitas empresas também tiram de maneira ilegal plantas, resinas, enfim, produtos da fauna e flora amazônica. Isso também é um atentado à soberania nacional. Eu acho que, para defender a soberania da Amazônia de maneira moderna, concreta, nós tínhamos que cuidar da preservação da biodiversidade, porque a biodiversidade pode gerar emprego, pode gerar receita, se ela for mantida e trazendo as empresas de fora para trabalharem aqui e não levarem essa riqueza toda para o exterior e processarem, fazerem o processamento disso para perfume, para produtos cosméticos e outros fora do Brasil. Então, eu vejo essa questão geopolítica dessa maneira. Não vejo como uma ameaça à integridade territorial brasileira. Não vejo, eu sei que há essa preocupação, mas eu pessoalmente não vejo essa preocupação quanto à soberania e à preservação do território da Amazônia ameaçado por forças externas. Infelizmente, assim, estão chegando várias perguntas, mas nós estamos chegando ao nosso final.
depois a gente vê uma forma de encaminhar as perguntas para o embaixador. Mais uma pergunta e a gente encerra. Posso fazer mais uma? Então, tá bom. Então, vamos aqui. Temos aqui do Emanuel Bart. Ele pergunta, e quanto à Amazônia Azul, como o Brasil está classificado quanto à preservação? Da Amazônia Azul? Isso. Bom, eu acho que no governo Temer foram tomadas algumas medidas pela primeira vez de proteção dos oceanos. Os oceanos aqui no Brasil a gente não dá muita importância, mas são do ponto de vista da soberania nacional, são muito importantes, porque a plataforma continental brasileira foi estendida e nós temos muitas riquezas que nós não temos condição política, nem econômica, nem técnica ainda de explorar, mas elas estão lá. E nós temos que começar a nos preocupar também com os oceanos, com a preservação dos oceanos, com o controle da soberania brasileira para a eventual exploração das riquezas, sobretudo minerais, que se encontram no fundo dos oceanos. Eu acho que eu não acompanho muito esse assunto, mas sei que durante o governo Temer, medidas concretas foram tomadas para o Brasil começar a se ocupar também dessa questão da Amazônia Azul. É muito importante, nós temos interesses, né, na nossa plataforma de petróleo, muitos interesses estratégicos também de preservação aí da garantia contra ameaças, né, para essas plataformas. Enfim, há uma série de interesses que nós temos que atentar e agora começa a ver, ainda de maneira tímida, mas começa a ver essa preocupação em relação também aos oceanos. Muito obrigada, embaixador. Nós estamos, então, finalizando a nossa webinar, agradecendo mais uma vez a palavra do embaixador Rubens Barbosa, que sempre é uma aula para nós, agradecendo a participação de todos nessa webinar e passando a informação que as nossas matrículas para o curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo já estão abertas para o ano de 2021. E agradecendo mais uma vez essa oportunidade entre a parceria FIA e IRICE. E a nossa próxima webinar é dia 3 de dezembro, com representante da China aqui em São Paulo. Mais uma vez, agradecemos a todos. E essa webinar está sendo gravada e a partir de 2 dias úteis ela vai estar disponível no canal da FIA no YouTube. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado a você, Cláudio. Obrigado a todos que nos assistiram aí pela paciência em ouvir minha exposição. Muito obrigado. Obrigado a FIA. Obrigada, embaixador.